A expectativa paralisa, a esperança move. A expectativa esvazia o presente, a esperança preenche o presente de sentido. Bom, eu sou Luiz Carreira, essas são as Cartas da Oficina, um programa onde eu leio esses textos que acabei de escrever, que são publicados no meu Substack, e eles, como eu digo, acabam de sair quentinhos do forno, então eu vou lendo e comentando. E hoje o nosso tema é a diferença sutil, mas muito importante, entre expectativa e esperança. É lógico que o pano de fundo e o sentido profundo dessa diferença é religioso, mas capaz de iluminar toda a vida humana. No entanto, eu comecei a pensar sobre essa diferença, particularmente dentro do processo criativo, a partir da nota diferencial entre as pessoas que ficam paralisadas, mirando ou na expectativa de resultados, ou com medo dos resultados, ou no desejo de possíveis sucessos e não conseguem fazer as coisas, não se engajam no processo, comparado com pessoas que têm uma relação muito verdadeira, muito consistente com o processo e sabem que essa relação presente e viva com o que estão fazendo é não só um caminho para os resultados esperados, mas uma relação íntima com os resultados esperados. Então, eu comecei a perceber uma diferença entre expectativa e esperança dentro do processo criativo. A expectativa como uma hipótese paralisante do que pode acontecer de bom ou de ruim nos resultados que eu desejo, e a esperança numa confiança das possibilidades de um bem que pode ser realizado nas coisas que você faz agora, criando uma relação assim entre a projeção futura, que deixa de ser idealizada, na realidade da experiência presente. Então, a esperança como algo que alimenta a ação presente e a expectativa como algo que desnutre, esvazia, quebra a ação presente. Então o texto é assim. Em outros textos e vídeos, eu já falei dessa sutil diferença entre expectativa e esperança. Bom, esse é um tema que eu tenho voltado, ao qual eu tenho voltado. Eu vou falar aqui de novo sobre esse tema. Nem peço desculpas por me repetir, porque isso é um traço dos escritores que buscam dizer alguma coisa de verdade. Assim são, em geral, os artistas. Eles ruminam temas, imagens, formas, por muito tempo, como se estivessem digerindo ou amadurecendo aquilo. Então, essa coisa de ir e voltar num determinado tema é uma maneira de conviver e ganhar profundidade com temas e problemas muito comuns numa trajetória artística. E assim os textos tendem a se repetir, eu volto a escrever sobre isso. Dizia Manuel de Barros que repetir é um dom do estilo, né? Tem um versinho dele que é mais ou menos assim, repetir e repetir até se tornar um dom do estilo. Eu não só estou falando de um dom de estilo, mas de uma, vamos dizer assim, apreensão real e mais profunda dos temas. Um dia bate uma luzinha ou um incômodo e você fica um bom tempo virando e revirando aquela coisa do avesso até encontrar a sua forma mais clara, mais justa. Não é uma ideia fixa, é um problema que não se resolve de uma vez só. É preciso meditar e experimentar novas abordagens. Veja, por exemplo, a longa lida de Machado com o tema da hipocrisia brasileira. Então, isso é muito importante também para quem está em processo criativo, é achar que as ideias se queimam como um fósforo. Então, ela acendeu e acabou. Não, elas acendem novos fósforos, fogueiras, fogões, etc. Você realimenta aquele fogo, uma pequena luzinha, um problema captado, intuído, e você precisa voltar a ele várias vezes até encontrar as suas notas mais verdadeiras, a sua formulação mais adequada, enfim. Na carta anterior, eu falei da frustração como uma escola do desejo, cujo aprendizado nos dá muita alegria. A frustração e a alegria de recomeçar, sabendo onde erramos. Tem um errinho aqui. A frustração é a alegria, ou pode ser a alegria, de recomeçar sabendo onde erramos. É parte da nossa complexa e inevitável relação com o futuro, com o que imaginamos ou projetamos de nós mesmos. É como um fruto da consciência. A frustração amadurece a consciência. A expectativa e a esperança são dimensões latentes desse nosso namoro com o que está por vir.
com o que pode acontecer. Eu disse antes que se trata de uma diferença sutil e acrescento fundamental, porque ela molda a nossa experiência do presente. Então, experiência, expectativa e esperança são modos diferentes de relação com o futuro, com o esperado, com o imaginado, com o projetado. Mas elas são diferenças fundamentais porque elas moldam o nosso presente de maneira diversa. Uma de maneira mais profícua e a outra de maneira mais improdutiva. Eu comecei a pensar nessa diferença refletindo sobre o processo criativo. Quando estamos criando, nós temos como objetivo a obra a ser realizada. Mas muitas vezes não conseguimos andar naquela direção porque ficamos apenas ansiosos com os resultados e perdemos de vista as delícias e as dores inerentes do processo, ou inerentes ao processo. Ficamos excitados com a possibilidade de sucesso ou paralisados pelo medo do fracasso. E esquecemos a parte mais importante, que é fazer. E eu poderia acrescentar, tentar, envolver-se de verdade com o que já está disponível, não desperdiçar recursos, tempo, esforços, inteligência. Por isso, uma das vantagens do processo criativo é desenvolver um verdadeiro amor ao processo, o amor à matéria-prima, o gosto pelo trabalho, a coragem de correr riscos, a disposição de habitar o desconforto e conviver com as incertezas da criação. E a chave é sufocar as expectativas e deixar respirar a esperança. Depois eu vi que isso fazia sentido muito além do processo criativo e tinha suas raízes, sei lá, na própria natureza humana e num sentido religioso. E aqui a chave é mesmo religiosa. Se você estudar direitinho o que diz o cristianismo sobre a esperança, vai ver a enorme diferença que ela é capaz de produzir na sua relação pessoal entre o presente e o futuro, entre o que é e o que há de ser, entre a potência e o ato. Como eu ainda devo voltar a esse assunto, agora vou apenas fazer um breve paralelo entre expectativa e esperança, que já vai nos permitir uma boa introdução ao sentido profundo desta última. Meu tema realmente aqui é a esperança. E nos dar até algumas sugestões práticas de como nos alimentar dos seus dons. Na expectativa, ficamos apenas à espera do que pode acontecer. Paralisados, como que hipnotizados, porque tudo está suspenso, pendurado no gancho do futuro. Então a expectativa cria essa paralisia hipnótica com as hipóteses e, portanto, é um profundo gerador de ansiedade. A expectativa, assim, esvazia o presente, porque está tudo alocado na possibilidade futura. A esperança, ao contrário, preenche o presente de sentido. Contemplando o bem que esperamos, nos enchemos de esperança e agimos movidos por ela. Nos colocamos em movimento em sua direção. Ela já alimenta, ela é como já um combustível desse movimento. Não se trata de esperar o que pode acontecer, não se trata de olhar um ponto incerto do futuro. Com esperança, o que deve acontecer dá sentido ao que está acontecendo. Aquela luz futura já ilumina algo do presente. A expectativa causa dúvida e desconfiança. A esperança cultiva conhecimento e confiança. A expectativa é um lugar muito apertado. A esperança é um campo arejado e fértil. A expectativa gera medo. A esperança gera coragem. A expectativa é um estado emocional apenas. A esperança é uma virtude. Sendo uma virtude, a esperança é uma qualidade, uma forma de saber incorporada ao ser. Você não está especulando, você não espera apenas o que poderia acontecer, você espera porque sabe e confia num bem que deve acontecer. Você deseja a felicidade, que sabe que é real, ainda que tenha tocado somente as suas franjas. Você experimenta, na parte, as vésperas do todo. Pense aqui tanto no sentido último da sua vida, na promessa realizada que é a pessoa viva de Jesus Cristo. Mas isso se aplica também a coisas menores.
como, por exemplo, no seu processo criativo. Você quer ser poeta, então você substitui a expectativa de fazer um bom poema pela experiência concreta de amar a linguagem e tentar, hoje, só mais uma linha. Para citar o apóstolo, aspas, agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. 1 Coríntios 13, versículo 12. É essa relação de confiança entre o que eu sei que é um bem que já está oferto e o estado atual imperfeito de ir em direção a esse bem. Essa é a relação. Eu sei que escrever um belo poema é um bem. E ele está relacionado, e essa promessa, essa possibilidade se concretiza no amor concreto que eu tenho à linguagem hoje, as coisas que eu posso fazer com a linguagem hoje, o melhor que eu posso fazer hoje. A expectativa é um jogo de azar, a esperança é um ato de amor, e o amor confia. Eu sei que o nosso imaginário está acostumado a ver o amor como um jogo de interesses, vontades, conquistas, uma espécie de tormenta, mas isso é paixão e não amor. Amar não é desejar o outro, é desejar participar da beleza e da possibilidade da perfeição do outro. Por isso, o nome latino do amor é caridade. Você não quer pegar um pedaço do outro. Você quer se entregar inteiro. É bem diferente. E entendido isso, entendemos que o amor confia. Com essa confiança no coração nasce uma coragem nova que vincula o bom do presente com o bem do futuro esperado. Alimentando expectativas, você se preserva. Claro, porque teme quebrar a cara. Alimentando a esperança, você vai de cara em tudo, vai com tudo, mete as caras, como se diz, ou dá a cara a tapa. Por quê? Porque você sabe que faz sentido, você confia no que já está acontecendo, porque faz sentido. Vamos terminar voltando ao processo criativo que nos será útil e bom para entender tudo mais. É óbvio que agora eu estou fazendo um movimento antropológico mais profundo, religioso, e a gente olha de novo para como isso funciona dentro do processo criativo e depois é capaz de iluminar de novo um entendimento mais amplo da nossa vida. Quando você estuda o exemplo de grandes artistas, e eu faço isso muito, e é verdade, eu pesquiso muito por meio de entrevistas, documentários, cartas, pesquisas, você vê que os caminhos da excelência são muito particulares. Cada pessoa tem a sua nota pessoal de buscar a excelência, mas também que tem muitas coisas em comum, ou seja, muitas coisas no caminho da excelência de diversos artistas, diversos criadores em diversas linguagens, tem algumas coisas que são comuns. Há coisas muito particulares e há coisas muito comuns. Um aprendiz deve estar atento às suas particularidades, mas também deve estar atento ao que de comum ele pode captar e aplicar à sua experiência. Uma dessas coisas comuns é o amor por aquilo que eu gosto de chamar de linguagem, mas a gente pode chamar também de campo, ou área de atuação, ou linha, ou arte. Quer dizer, uma das coisas comuns dos grandes dançarinos é o amor à dança, dos grandes escritores, o amor à linguagem. A dançarina excelente não espera só os aplausos. Ela ama a dança. Sim, ela ama dançar, mas ela ama também a dança em si. Ela sabe que dançar é estar perto do coração da dança. Ela se esforça, se sacrifica, se machuca para dançar cada vez melhor porque ama a dança. Vou repetir isso aqui. A dançarina excelente não espera só os aplausos. Ela ama a dança. Sim, ela ama dançar, mas ela ama a dança em si. Ela sabe que dançar é estar perto do coração da dança. Ela se esforça, se sacrifica, se machuca para dançar cada vez melhor, porque ama a dança. Um verdadeiro artista não quer só tirar alguma coisa da sua arte. Ele quer antes entregar a si mesmo aquela arte. Quando escreve, o poeta busca a perfeição possível da linguagem.
O pintor quer que a tinta ganhe vida própria, quer que a tela se pronuncie. E isso é um ato de esperança, porque a mera possibilidade de que fique bom torna o processo bom. O bem desejado no final ilumina o presente e o percurso. Então, tanto no sentido antropológico mais profundo, quanto você pode jogar isso sobre a luz dos objetos que você quer criar, da linguagem, da excelência que você quer desenvolver, do seu processo criativo, é muito importante compreender essa diferença paralisante e ansiosa da expectativa e o movimento amoroso gerado pela esperança, que conhecendo o bem possível, sabe que ele já ilumina as possibilidades e os bens presentes. É isso, um forte abraço e até a próxima.